bem-vindos a mais um painel da Stark. Esse é o primeiro painel do ano de 2022. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje, para a gente falar agora de um momento ímpar, né? Fazer um balanço do que foi 2021 e falar um pouquinho do que a gente espera para esse ano. Presenças ilustres aqui hoje junto comigo. Eu, Flávio, General Manager do Brasil da Stark 4PL. Junto conosco está Felipe Celistre, representando a Luft hoje como transporte. Boa tarde. Olá, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Ótimo. Representando a Penske Logistics, a gente está aqui com o Omar. Olá, Omar, como vai? Flávio, boa tarde. Prazer, obrigado pelo convite. Maravilha, é bom estar com vocês. Junto da gente, lógico, não podia deixar de faltar uma pessoa que adora falar desses assuntos, Gustavo Galvão, o nosso idealizador da Stark. Olá, Gustavo, como que está? Boa tarde, como é que está? Tudo bem? Não quiseram me convidar, mas eu entrei assim mesmo. Prometo que eu não vou atrapalhar muito, não. Não, é sempre um prazer. É sempre um prazer. O Gustavo ainda vai trazer uma perspectiva um pouquinho de fora, né, do Brasil, né, Gustavo? Vamos ver. Se eu conseguir, a gente vai colocar um painel bastante interessante aí sobre 2022. Não, vamos bater papo aqui. Acho que a ideia da gente é fazer um balanço, né, entender como que foi o ano de 2021. Aquele ano que a gente esperava, né, depois de 2020, daquele começo de pandemia, aquela loucura, né? Todo mundo tinha aquele, vamos vir a vacina, vamos ter um começo de ano fantástico e um ano vai ser todo novo. Como é que foi o ano para a gente, hein? Diga para mim, como que foi aí para a Penske o ano de 2021? Flávio, eu digo para você que ele foi tão desafiador quanto 2020, né? Apesar de ele não... Sempre quando a gente encerra o ano, a gente tem a expectativa de um ano melhor. De 2020 para 2021, isso não foi diferente. Eu acho que a grande diferença, principalmente para nós, eu acho que eu resumo em dois pontos principais. 2020, indiscutivelmente, nós conhecemos o que é enfrentar uma pandemia. Seja no ponto de vista pessoal, no ponto de vista empresarial, eu acho que muitos de nós, principalmente no Brasil, nunca tivemos a oportunidade de nos confrontarmos com as adversidades que uma situação dessa trouxe. Então, a gente viveu 2021 com um pouquinho mais de conhecimento e das consequências. Então, a partir do momento que você começa a conhecer, você começa a lidar e começa a estruturar planos e estratégias para superar esse tipo de adversidade, diferente um pouco de 2020, foi um ano onde nós estávamos aprendendo, tentando entender o que era aquilo tudo. E um outro ponto em 2021 que eu acho que foi importante foi toda a aceleração de determinadas mudanças no comportamento dos consumidores que refletiram na nossa logística. Então, muita coisa que a gente projetava acontecer daqui 3, 4, 5 anos, elas aconteceram em 1 ano e meio. Então, isso exigiu, eu acho que de todos nós, independente de que parte da cadeia ou de que segmento a gente atua, eu acho que foi uma lição também bastante interessante, um desafio bastante interessante que pautou o nosso 2021. Eu imagino, faço ideia, independente do cenário, todo mundo teve que bater uma varinha mágica e tirar da cartola alguma movimentação. Foi essa sensação sua também, Felipe? Eu tô com o Omar, eu acho que 2021 foi um ano de amadurecimento, né? A ruptura foi muito forte um ano antes, quer dizer, o processo de ruptura operacional, de desabastecimento, de entender como é que você podia organizar os seus times, já não todos dentro do modelo tradicional, mas no modelo remoto, no modelo misto, quer dizer, foi uma transição forçada, bastante dura para muitas das companhias, né? Umas sofreram mais que as outras, né? Depende do nível de disposição da companhia para mudança, o nível de amadurecimento da cultura organizacional, mas eu acho que foi um ano de maturação e um ano de amadurecimento dessas mudanças que foram iniciadas no ano anterior, né? E o saldo é positivo, eu acho, o saldo é bastante positivo, claro. O que a gente viveu como país, como civilização, é difícil de encontrar saldos positivos, né?
Mas tem ali, sim, uma mudança de cultura bastante forte, e eu acho que a gente vai viver nesse ano uma nova transição, né? A nova transição como que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Certamente não é como a gente trabalhava antes e certamente não é como a gente trabalhou durante a pandemia, né? As pessoas se acostumaram com um estilo e com um estilo de vida diferente, né? Com uma forma de interação entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional diferente do que ela era antes, né? E eu vejo muitos movimentos das companhias para se adaptarem a isso e eu acho que a gente sai melhor do que a gente entrou. Eu acho que o saldo é positivo. Isso é importante, né? Porque a gente tem mercado diferente, segmentos diferentes com uma sensação de positividade. Eu vou perguntar para o Gustavo, lógico, por que não? Gustavo, e o balanço no geral de quem estava trabalhando em paralelo a todo esse mercado, né? Na verdade, 2021, eu corroboro o que o Mário e o Felipe falaram. Foi um ano bastante desafiador, né, para todo mundo, independente qual setor que esteja. Na verdade, a gente teve que se adaptar, né, e sentindo a temperatura da água e adaptando a nossa operação de acordo com o que o mercado exigia ou pedia, né? Então, estava todo mundo assim naquele passo de espera para ver o que um vai fazer, o que o outro vai fazer. De uma forma geral, é mais ajustar a casa, né, arrumar a casa para poder se preparar para o ano seguinte. E quando a gente falar do ano seguinte, 2022, a gente vai falar um pouco sobre toda essa insegurança que nós temos aí, né, do que vai pelo cenário pela frente. Mas 2021 acho que foi um ano aí de tentar se acertar, né, arrumar a casa de uma forma geral. E, sinceramente, nenhum projeto muito grande, todo mundo com muito cuidado nas decisões a tomar. Mas agora eu acho que para o ano que vem, para os anos seguintes, acho que tem tudo para começar a deslanchar novamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que vai. Eu faço esse paralelo pela situação da gente ter um 2020 pavoroso, né? Desastroso, e aquela sensação de, não, 2021 vai ser fantástico, a gente vai começar uma nova era. E agora a gente está terminando com essa mesma sensação que a gente tem maturidade, mas 2022 promete situações diferentes. Nós temos eleições, nós temos situações de pandemia no mundo, né? Quarta onda, sei quantas ondas virão, né? Mercado se fechando, restrições. Como é que você está enxergando tudo isso, Felipe? Assim, para fechar um pouquinho a perspectiva, né? E aí trazendo para as áreas principais de atuação da Luft, né? Eu sempre falo que por uma decisão estratégica brilhante ou por uma sorte danada, a Luft está posicionada nos mercados de e-commerce, né? No mercado de saúde, que fechou o ano com mais de 15% de crescimento, né? E no mercado de agronegócio, que é o principal motor da economia, né? Então, assim, fechando nesses três mercados específicos que tiveram comportamentos positivos, né? Até o mercado de saúde, eu diria que tem um efeito rebote da pós-pandemia, né? Que é um mercado que foi muito alavancado durante a pandemia e caiu. O e-commerce com efeito diverso, mas similar. Mas eu acho que uma coisa que é importante que fica para o futuro, com a capilaridade, com o tamanho do mercado e a quantidade de gente que o e-commerce atingiu, né, é que essa nova experiência de usuário, né, de ter velocidade, de escolher pelo menor transit time, de ter informação on time no celular, né, de ter a garantia de que o seu produto vai chegar na hora que você tem, que é a nossa expectativa quanto consumidor, né, quando a gente compra um produto, né, eu acho que isso de alguma forma vai transcender, eu acho que isso de alguma forma vai impactar também as relações entre companhias, né. Eu acho que é muito pouco provável que um diretor de supply chain de uma companhia, de um outro mercado, né, de uma empresa de farmacêutica, por exemplo, que esteja acostumado a, como consumidor, comprar e viver a logística como consumidor de uma forma super dinâmica e eficiente, queira comprar um serviço que não seja assim, né? Eu acho que esse paralelo que o crescimento do e-commerce traz, eu acho que vai ser um paralelo bastante importante para o futuro das relações dentro da área de supply, mesmo que seja aí em business to business, né? Tua percepção, Omar, também? Não, sigo bem na linha do Felipe. Eu acho que
eu acho que é relevante complementar. Eu acho que ainda esse ano deve perdurar um cenário ainda de desequilíbrio em termos de abastecimento, principalmente em termos de logística internacional. Então, ainda eu acho que esse reflexo ele perdura e, dependendo de alguns segmentos, eu digo que alguns segmentos que a Penske atua de uma forma bastante consistente, principalmente o automotivo, a gente sentiu aí esse desequilíbrio de abastecimento e essa crise de contêineres internacionais, todo esse fluxo que acaba refletindo para a gente. Pelo que eu venho conversando aí com alguns colegas que atuam mais focadamente na parte internacional, esse cenário tende a se perpetuar ainda para esse ano. Acho que um outro ponto importante em 2022 é a expectativa de que algumas fusões e aquisições ainda se materializem durante esse ano, principalmente no nosso segmento, que eu acho que foi um cenário que a questão pandêmica ou a aceleração do e-commerce trouxe. Eu olho com isso de uma forma bastante positiva, né? Se a gente coloca aí uma luz aí a um passado não muito distante, nós víamos aí como a logística ainda era muito carente de um profissionalismo, às vezes aquele movimento daquela pequena transportadora se movimentando, e hoje a gente vê, independente das multinacionais, né, sempre estiveram muito bem posicionadas, mas eu vejo com muito bons olhos grandes organizações nacionais de capital nacional aflorando, ganhando musculatura, ganhando escala. Então, independente do aspecto de concorrência, eu como profissional da área e brasileiro enxergo isso de um ponto de vista bastante favorável. E a gente não pode agora ignorar o cenário político que a gente vai viver esse ano, né? Eu sou economista por formação, então, naturalmente, a gente sempre acompanha com um olhar até um pouco mais detalhado alguns aspectos, mas eu cheguei a um colega, um tempo atrás, chegava comentando que o Brasil ganhou um degrau de amadurecimento quando você percebia que a economia brasileira ela continuava crescendo independente de alguns desaforos políticos que a gente vivia, né? Então, eu olhava e tinha uma certa expectativa de que esse descasamento estava acontecendo. Infelizmente, eu acho que até pela questão da própria pandemia, a gente voltou, acho que a gente regrediu, infelizmente. Eu acredito que 2022 ele vai estar uma influência política, a evolução da economia vai estar dependendo aí de uma influência política muito mais implacável aí do que a gente viveu talvez aí nas 2 ou 3 últimas eleições. Eu acredito, corroboro com você, mas do peso político, o que é mais impactante? Hoje, a inflação, a gente vai falar do quê? Da eleição ou todo o cenário ele é proibidor de investimentos, hein, Gustavo? Na verdade é o seguinte, igual eu disse em outro painel que eu participei aí, o investidor, ele ainda hoje, o investimento no Brasil ainda é barato, né? Até uma questão da taxa cambial. Mas o investidor, quando ele vê, ou quando ele sente que existe uma incerteza, uma instabilidade no cenário político e econômico de algum certo país, como no caso do Brasil, ele fica com receio de investir, né? Então, ainda mais quando o investidor, sei lá, é dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ainda não aumentou a taxa de juros assim significativamente, mas deve ao longo de 2022 aumentar. Então, assim, eles provavelmente vão esperar para ver o que vai acontecer. As reformas administrativas, tributárias, políticas que foram prometidas não aconteceram também, né? Então, assim, existe uma certa incerteza com relação à taxa do câmbio que está flutuando, com relação principalmente ao desemprego. Então, assim, o cenário macroeconômico brasileiro não é muito bom para o ano seguinte, para o ano 2022. Mas, pode falar, Romar. Desculpa, Gustavo, só um pequeno parênteses, desculpa de interromper. Infelizmente, porque liquidez existe. A liquidez existe. Então, você
se você tem um ambiente favorável, bons projetos, a liquidez existe. Então, só exalta ainda mais aí tudo que você está comentando, né? Porque não é uma pauta e tá de barato, liquidez. né, Omar? E tá barato, né? Exatamente. É mais não vou falar a década perdida, mas é mais uma janela que, infelizmente, como país, a gente perde. Isso aí, só complementando, o investidor ele vai esperar para a decisão de quem é que vai governar o país, porque assim, independente de quem seja, ele quer saber quem é para poder tomar a ação dele e realmente decidir para onde vai. Enquanto ele não tem essa certeza, se você tem algumas opções que estão indo para o mesmo caminho, mas não, aqui a gente tem políticos indo para caminhos totalmente diferentes, né? Polarizando muito essa questão política no Brasil. Então, existe uma incerteza muito grande. A partir do momento que ele souber quem é, ou tiver grande certeza de quem vai ganhar isso daí, ele começa a investir novamente. Lógico, de maneira diferente, setores diferentes, mas ele vai voltar a investir. Enquanto tiver essa indefinição, provavelmente a gente vai ter que esperar um pouquinho ainda para receber novos investimentos e a economia deve ficar um pouco parada para o ano que vem. Pelo menos a minha perspectiva é essa. Mas eu ponho uma pergunta desafiadora. Mesmo que aconteça alguma situação, como aconteceu a pandemia, que obrigou as empresas da área, né, do segmento, a se revolucionar, a entregar um trabalho B2C muito mais forte. Se acontecer algo impactante que demande esse investimento, vocês acreditam que as empresas não farão os investimentos, mesmo que seja demandado? Com relação a investimento, pode ser. Você pode ver que tem muitas medtechs, logtechs da vida que estão colocando aí vários produtos no mercado, né? Eu acho que existe sim uma tendência de que o investidor coloque o dinheiro, sim, mas de novo, né? Ele precisa ter um certo grau de confiança no mercado. Caso contrário, eu acho difícil ele querer colocar um dinheiro. A não ser que seja muito fácil de colocar, muita certeza com relação a essa nova tecnologia. Mas caso contrário, eu acho muito complicado. Eu não colocaria, para ser sincero, claro. Eu imagino. A Penske, com toda essa situação no mercado automobilístico aí mundial, os problemas de componente, né, algumas paradas de importação, arriscaria alguns investimentos em inovações, Olha, por exemplo? no ano passado, nós aqui já há alguns anos já estamos com uma estratégia de atuar e ter a nossa carteira mais diversificada. A gente veio alcançando aí um relativo sucesso, reduzindo bastante a nossa dependência do setor automotivo. Então, esse é um fato. Não deixa de ser importante, até pela própria história da Penske. Mas eu acho que, independente disso, no ano passado, nós tivemos alguns investimentos estratégicos, não pensando no o ano seguinte, mas principalmente fazendo uma remodelagem da nossa estrutura de transporte, do nosso produto de transporte, que ele vinha já há alguns anos estruturado de uma determinada forma. Inauguramos nosso primeiro hub próprio aqui no Brasil no ano passado, permitindo aí um ganho de flexibilidade e uma integração aí das nossas principais malhas. Então, independente desse cenário, nós propusemos, eu acho que a gente teria um potencial de investir muito mais, mas eu acho que essa questão do cenário leva a gente a ter um pouquinho mais de cuidado e fazer investimentos muito bem calculados. Lógico que não estou falando aqui de um investimento em termos de aquisição de empresa, nada disso, mas a capacidade de investir em termos de tecnologia, modernização de parque de equipamentos, abertura de novas operações, sem dúvida nenhuma, olhamos isso com muito bons olhos, né? Até porque no nosso segmento o ganho de escala é fundamental. Mas o que o Gustavo comentou é uma grande verdade. Infelizmente, a gente poderia ter uma oportunidade de ter muito mais investimentos, porque se a gente for ver o processo de fusão e aquisição que aconteceu no nosso setor há um ano e meio, fazia muito tempo que esse movimento ele estava contingenciado. Então, mesmo no momento de crise, e muitos dos processos que tiveram eram fundos que estavam suportando toda essa operação por trás. O que eu acho é que se nós tivéssemos um ambiente independente do cenário pandêmico
um pouco mais claro, que não houvesse tanta polarização, que eventualmente você tivesse aí, independente do lado direito ou do lado esquerdo, mas uma linha mestra traçada, eu tenho certeza que o volume de investimento seria muito maior do que realmente nós tivemos aí nesse último ano e meio, 2 anos. Entendi. Felipe, mas olhando tudo isso que Gustavo e o Omar comentaram, você acredita que a visão Luft seria a mesma? Então, assim, os investimentos seriam muito selecionados, pontuais, né, pelo que eu estou percebendo, e não necessariamente aquilo que poderia ter sido planejado ou acontecesse de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim. Como que você vê isso? De certa forma, sim, né? Claro, trabalhando na logística nacional, né? Exclusivamente na logística nacional, e aí eu faço referência de novo aos mercados de atuação, porque está ali a tomada de decisão estratégica, né? Para o mercado que você atua ou pretende atuar, em que caminho ele está seguindo, ele está crescendo, ele não está crescendo, ele está parado, ele está diminuindo, né? Qual é a perspectiva, né? É muito difícil você falar em expansão da sua capacidade produtiva em supply chain se você não tem uma demanda contratada ou a ser contratada, né? Quer dizer, ninguém constrói showroom de centro de distribuição, né? Você constrói o centro de distribuição quando você tem a demanda, né? Então, nós vamos inaugurar agora, ainda no primeiro trimestre, 3 centros de distribuição novos, porque a demanda está, né? A demanda está lá. Existe e como a gente comentou um pouquinho antes, existe uma demanda no mercado por um serviço com uma velocidade, que é a velocidade do e-commerce, né? Que é a nova velocidade da logística, né? Que é bastante alta, então isso demanda a redistribuição dos estoques ao longo do país, do tamanho como o nosso, né? Isso vem acontecendo, então a gente tem a inauguração de 3 centros de distribuição agora no início do ano, e segue o plano de investimento em tecnologia que a gente já teve em 21, né? Seguimos por uma segunda etapa, principalmente em questões de como a gente interage com os nossos clientes, né? Como a gente gerencia os nossos processos e como a gente interage com os nossos clientes. Então, dada a perspectiva desses mercados específicos que são a nossa área de atuação, que são muito dinâmicos e um pouco imunes, eu diria, de alguma forma, a crises, né? São mercados que continuam crescendo. Às vezes a curva fica um pouquinho menos íngreme, né? Mas eles sempre têm um pace de crescimento constante, né? Especialmente saúde, o pace de crescimento de saúde ele é natural e constante, e ele tende a crescer na medida que a população brasileira envelhece, né? Então, a população brasileira envelhece a uma taxa muito maior do que envelheceu, por exemplo, a população europeia, né? Isso, por si só, garante um crescimento de 5% ao ano para esse mercado, né? Então, isso está lá, está comprado já, né? O e-commerce é algo que, assim... É um novo mundo, né? É um novo mundo, é a nossa nova forma é a nova forma de comerciar produto. E o mercado de e-commerce e o mercado de agronegócio e de atendimento ao agronegócio é super dinâmico, né? E está passando por uma reestruturação bastante forte da cadeia de suprimento nacional, né? De novo, o modelo centralizado e vertical e de longos prazos, ele já não atende mais, né? Hoje o modelo é muito mais customizado, para muitos mercados ele é muito mais customizado, né? Então, essa reorganização, que é de alguma forma uma demanda da indústria, se você quiser continuar ocupando espaço no mercado, você precisa caminhar com a indústria, né? Então, eu acho que nesse cenário a minha perspectiva é bastante positiva para esse ano, apesar de achar que ainda é um ano de transição e sendo bastante positivo, eu acho que a gente pode ter um 2023 excepcional, né? Com então, certeza. Eu acho que acho que a minha cabeça está um pouco aí, sabe? A minha também. Eu estou exatamente igual a ele. Eu acho que é um ano de transição, 2022, mas 2023 realmente acho que promete muito, 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 muito. Eu acho que 2020, 21, 22 vão formar uma bagagem cultural e profissional para todo mundo, né? Acho que ímpar, né? Eu acho que a gente vai estar bem descolado de bastante coisa, né? Vai saber como trabalhar com pessoas trabalhando em casa, né?
abstencionismo do trabalho, né, por motivos de saúde, acho que e isso eu acho que foi uma coisa impactante bastante, que todo mundo aprendeu a lidar, né, de maneira muito bruta, né. É um ponto importante, né? Uma questão que nós na Penske trabalhamos com muita atenção foi, principalmente nesse momento de retomada, aquela discussão volta híbrido, não volta híbrido, volta PAT, não volta PAT, de a gente preservar a relação humana, né? Eu acho que isso também foi uma coisa que, de uma certa forma, vamos sair bastante prejudicados, né? A palavra burnout, eu nunca ouvi tanto esse termo nesses últimos 1 ano e meio, mas a gente tem que olhar com frieza, né? Outro dia eu estava conversando com meu filho e ele mudou recentemente de emprego. E ele comentou que depois de 8 meses contratado, ele ia ter um primeiro evento que ele ia conhecer algumas pessoas pessoalmente. Ele não foi para o escritório. Assim, é impactante demais isso. É uma questão que a gente tem que tomar. Eu acho que, sem dúvida, veio, a tecnologia veio, a qualidade de vida, que sempre foi uma coisa que se aspirou muito, você ter um pouco mais de contato com a família, mas me diga quem um dia que não ficou em home office talvez tenha trabalhado 2 vezes mais do que trabalhou com a todos, praticamente. É uma questão interessante, mas eu acho que a gente tem que permear muito e cuidar bastante das relações humanas, que eu acho que é fundamental, principalmente nós, enquanto prestadores de serviço, não só com os nossos times, mas com os nossos clientes, que é uma questão importante ainda. A gente tem que cuidar bastante disso. É um item que saiu bastante machucado nessa revolução toda que a gente viveu aí ultimamente. Se eu posso colaborar com você, Elmar, nesse sentido, eu concordo plenamente com você, e eu acho que a gente leva um legado aí, sabe qual? Porque, assim, a gente tem uma expectativa, né, nós todos aqui, de uma geração um pouco mais antiga, de como atender os anseios dos novos profissionais que vão chegar ao mercado, né? A gente sempre se perguntou isso, né? Como é que a gente vai adaptar as nossas empresas para conseguir reter os novos talentos? Porque os novos talentos têm uma mentalidade completamente diferente da nossa, né? Não serviu, muda, né? Inquieto, né? Super. E talvez essas relações humanas próximas, que são tão relevantes para a gente, não sejam mais tão relevantes para eles, já que as relações deles são mais importantes as virtuais do que as físicas, né? Então eu acho que a gente também leva um legado, assim, sabe? De uma forma de adaptar as nossas empresas para essa turma que vai chegar, que a gente não consegue e não vai conseguir, provavelmente, né? Nós todos nascemos sem a internet veio no meio do caminho, né? A gente aprendeu, tal, mas a gente não nasceu com ela, né? Não veio nativo no software, foi instalado depois, né? Eu estou aprendendo até hoje. Então eu acho que a gente leva um legado aí. Foi duro, mas eu acho que a gente leva um legado aí que pode ser útil, sabe? Até porque, né, Felipe, eu concordo com você plenamente, principalmente todos os nossos profissionais aí do programa de trainee que nós temos dentro da organização, programa de estágio, a gente vê essa meninada nova chegando com uma cabeça absolutamente diferente. E a gente tem muito que aprender com essa meninada nova, muito. Para mim é sempre um prazer encostar e ouvir essa meninada falando, né? Mas eu acho que também, que você colocou desse legado, também fazer com que essa geração tenha minimamente o contato pessoal, né? Saiba valorizar a relação pessoal, porque se a gente deixar, é algo que vai se perder e é uma coisa que é fundamental, por mais que a gente não tenha nascido na era digital, e isso faz uma diferença monstruosa, mas eu acho que esse legado nosso é deixar um pouquinho essa geração nova, pelo menos experimentar. Quem sabe a gente consegue encontrar aí um meio termo nisso tudo. É engraçado que a última vez que eu pedi para o meu filho me ajudar com o computador, ele falou que eu era da época dos dinossauros, e ele não tinha paciência comigo. Mas é assim mesmo, né, cara? Não tem Nossa jeito. Senhora, eu não sei porquê, mas eu já ouvi um comentário semelhante em algum lugar.
Bom, minhas crianças são todas pequenas, então eu não tenho ainda esse comentário, mas é possível que aconteça. Mas aí é um ponto interessante, né? Não tem como fugir do investimento em tecnologia, né? Por uma tecnologia, eu acho que vai estar sempre em todos os orçamentos, em todos os planos, né, de investimento, mesmo nos anos de transição. Ou eu estou especulando errado? Não, está certíssimo. Na verdade, assim, esse ano foi um ano, esses anos, né, foram anos de aprendizado e foram anos onde a gente acabou saindo da nossa zona de conforto, né? Então a gente começou a ter que questionar um pouco o status quo, começar a questionar um pouco a maneira como a gente estava fazendo tudo, até a questão do home office, né, que todo mundo falava que ninguém ia trabalhar, que todo mundo ia ficar de pijama sem fazer nada, e a gente sabe que é totalmente contrário, né? Então, assim, são várias coisas que a gente está começando a questionar, e um dos pontos, só retornando ao ponto do que estavam falando anteriormente, que eu me preocupo um pouco, é só a questão da cultura empresarial, né? Como é que você consegue passar essa cultura da sua empresa de maneira remota, né? Então, sem ter o tete-a-tete, etc. Ok, você pode falar, não, mas a gente pode fazer treinamento, capacitação online, com realidade virtual, aumentada, etc. Beleza. Mas eu, sinceramente, não sei se eu estou muito velho, mas eu acho que não é a mesma coisa, né? Então, assim, você precisa sentar, aquele negócio de você olhar no olho da pessoa, no outro lado da mesa, e sentir o que ele se realmente está entendendo, o que é a cultura da empresa, o que realmente você espera dele, até para dar feedback. É difícil, né, cara? Eu acho que nesse aspecto as coisas realmente não, a tecnologia não substitui. Mas o mundo está diferente. Então, assim, ainda mais na área de saúde que a gente está atuando, cada vez mais e-commerce, né, ainda é um dígito, né? Hoje e-commerce na área de saúde ainda é 5% no máximo. Existe cada vez mais essa tendência de telemedicina, né, de você cada vez mais o paciente não ir ao hospital, não ir em laboratório, fazer tudo de casa, ter todos os seus exames online. Então, assim, a tendência é essa, cada vez mais para B2C. Mas até lá, tem muita coisa para fazer, muita água para passar debaixo da ponte, tem muita em relação a investimento em tecnologia, sim. Isso cada vez mais, acho que eu vejo nos próximos anos, o que a gente for investir em tecnologia vai ser cada vez maior. Pelo menos a minha percepção é essa. Sem dúvida. Sabe que ontem eu tava em São Paulo ontem, né? E eu tinha uma consulta médica que era por telemedicina. Só que eu me atrasei, eu saí em cima da hora e eu fiz no Uber, cara, do celular, entendeu? Por vídeo. Duas tecnologias. Você tava no Uber fazendo telemedicina. Eu ganhei, foi super eficiente, cara. Eu ganhei um baita tempo. Eu tava no Uber e fiz a consulta médica. Eu cheguei em casa e já estava consultado. Tá vendo? No final, você teve uma receita eletrônica, né, digital. Você já mandou para a farmácia? Mandou a nota fiscal e a receita pelo WhatsApp. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que construir, tentar manter a cultura e transmitir a cultura de forma online é algo realmente complicado. Acho que a relação humana ela vai ser necessária. Agora, em relação à tecnologia, eu tenho até uma posição um pouco mais radical. Eu diria o seguinte, que quem não começou não começa mais. Eu diria que quem não embarcou nessa, quem não investiu, quem já não deu alguns passos, não vai dar mais, porque perdeu o bonde. Perdeu o bonde, cara. Assim, tem muita coisa no mercado, né? Se você procurar startups, tem 5 startups para cada tema que você... Se você imaginar um problema, você vai descobrir que tem 5 startups para tratar aquele problema. Né? Então, assim, se você perdeu o bonde de conseguir entrar nesse ecossistema para capturar a tecnologia que pode ajudar o teu negócio ou pode ajudar os teus clientes, que no final é o que a gente precisa fazer, né? Ajudar os nossos clientes, né? A tecnologia em si só não serve para nada, a não ser que ela esteja ajudando os nossos clientes, né? No final, que a gente... a nosso mindset na Luft, a gente utiliza bastante tecnologia, mas aplicada à vida real, à vida cotidiana, aquilo que é de fato necessário. Então, a nossa intenção é melhorar o negócio dos nossos clientes e trazer eficiência para eles, né? Eu acho que quem não pegou o bonde passou já. Passou, eu concordo. Vai ser atropelado, entendeu? E não só isso, mas... recuperar é grande, né? Em alguns setores, igual na saúde, eu acho que a maneira como eles aceleram é um pouco mais lento, né? Então, você olha assim, sim. Eu acho que assim, hospital, laboratório, que não se adequou ainda, eu acho que vai ter que construir um laboratório novo, né? De preferência um que já seja virtual, né? Porque é difícil você mudar a cultura, a maneira como eles trabalham hoje em dia, né? Então, assim, eu acho que isso daí vai avançar cada vez mais, mas à medida que, por exemplo, que os laboratórios comecem a construir laboratórios virtuais.
né, que mude um pouco a realidade deles. Caso contrário, acho que vai demorar um pouquinho ainda, né? Isso é uma verdade, mas às vezes pode ser algumas amarras laterais, né? Algumas regulamentações que são restritivas, etc. Mas eu acho que o caminho é sem volta, viu, Gustavo? Isso não, Com certeza. com certeza. Eu acho que muitas empresas estão estruturadas de uma forma muito rígida, sabe? E muito organizadas em silos, assim. Então, cada um está vendo um pacote e ninguém está vendo todo. E aí elas têm muita dificuldade de mobilidade, né? Não é fácil. Né? Não é fácil. Por vezes, você não precisa convencer uma pessoa só, você precisa convencer pelo menos uma meia dúzia, né? Exato. E tem aquela outra, e tem só complementando, tem aquela outra coisa, que quando você traz a tecnologia, todo mundo acha bonito, mas quando vai, você fala assim, ok, quem vai pagar por isso aí? Aí não, vamos, a conversa muda de assunto, né? Tu sabe que outro dia eu falei com um cara, ele falou assim, não, eu queria ligar para a sua pessoa de customer service. Aí a pessoa pergunta para ele assim, ó, diz uma coisa, cara, quando você pede uma pizza, você liga no iFood? Não, eu não ligo. Mas por que você não liga no iFood? Porque eu entro no aplicativo e eu vejo o motoboy, quantos minutos ele está na minha casa. Então, se eu te der um mapa onde está o motoboy, você quer ligar para o meu customer service? Não, aí eu não quero. Então tá resolvido o problema. A gente já se entendeu. A gente já se entendeu. Exato. É isso aí. Mas para o mercado tipo da Penske, isso se aplica também, Omar? Indiscutível, sem dúvida. Muito mais, né? Muito mais, indiscutível. Ele só não vai ligar para o iFood, lógico. Né? Eu acho que nisso tudo tem um ponto que, para mim, é o seguinte. O poder ou o diferencial vai estar quem tem informação, quem sabe gerir informação. Então, eu acho que a tecnologia, assim, vamos ver aí essa geração nova que a gente está vendo, o volume, a geração digital, o volume de informação que essa meninada adquiriu nesse período em comparação a nós. Eu lembro de fazer trabalho na escola, a gente abria a baça na biblioteca. Enciclopédia. Enciclopédia. Então, eu acho que, analogias à parte, eu acho que o futuro é quem tem informação, quem consegue capturar a informação, trabalhar, processar essa informação. Eu acho que são as organizações que vão fazer a diferença no futuro, e num futuro muito próximo, porque essa questão, onde está o caminhão, onde está o motoboy, onde está a sua caixa, onde não está a sua caixa, a possibilidade de você começar a estudar ou ter minimamente a previsibilidade de alterações de comportamento do consumidor, que possa fazer com que você tenha uma estratégia mais alinhada ou reduzir um pouquinho eventuais descolamentos que qualquer estratégia tem. Indiscutivelmente, a tecnologia vai permitir, quem saber tirar esse melhor proveito, vai ter uma vantagem competitiva monstruosa. Em qualquer segmento. Minerar o dado para transformar ele em valor, né? Agregar valor a isso, né? Transformar isso em algo palpável. Vamos lá, gente. E tendências para esse ano? O que a gente vai esperar de positivo aí? O que cada um aí está esperando de bom para cada segmento? Quem quiser começar, levante a mão. Pode começar, Omar. Não. Vai lá, eu acho, do nosso ponto de vista, eu acho que é um pouco aí o que o Gustavo e o Felipe colocaram. Não é um ano nosso aqui de grandes investimentos, é um ano que nós vamos buscar consolidar os investimentos que nós fizemos aí no último ano e meio. Investimentos relativos, nós a gente tem um plano de investimento na parte de tecnologia que ele vai seguir, mas eu acho que é um ano aí para que a gente possa principalmente solidificar, fortalecer aí os pilares que nós colocamos aí nesse último ano e meio, o que eu corroboro que 2023 a gente possa ter um ano aí com bastante surpresa e resultados bastante positivos, falando aí de uma forma mais ampla, para que a gente possa realmente retomar um crescimento, e não digo crescimento, aquele crescimento pontual
que você vai ter em função da consequência de algum ato. Um crescimento estrutural mesmo, né? Onde realmente o PIB possa crescer, que as organizações e todos os agentes intervenientes da economia cresçam, ganhem robustez. Eu acho que esse é o crescimento saudável que a gente tem que esperar, tendo aí uma visão de médio e longo prazo. Legal. Felipe? Para o nosso, para o nosso mercado específico e o mercado de supply chain no país, eu tenho uma perspectiva muito grande de muitos projetos, sabe? Eu acho que tem muita coisa engavetada, né? Muita decisão para ser tomada que não foi tomada e que agora vai ser tomada com base nesse ambiente diferente que a gente estava comentando, quer dizer, com uma expectativa muito grande que os prestadores de serviço tenham capacidade de colocar mais valor agregado, né? E não um serviço commodity. Então, eu acho que a tecnologia vai ser um fator importante para tomar a decisão. E eu acho que esses projetos vão começar a ser colocados na mesa de novo esse ano para serem implementados em 2023. Por isso que eu estou tão confiante que em 2023 eu acho que realmente vai haver uma remobilização, vai haver muito estudo, muito trabalho de projeto, né? O pessoal da engenharia vai trabalhar bastante e aí alguns movimentos devem acontecer. Eu tenho essa expectativa de um ano de muito trabalho, de muito desenho, de muita construção de solução que devem vir com tudo e serem implementados em 2023. Legal, legal. Gustavo, quer dar a sua visão? Sim. Bom, do lado da Stark, a Stark está numa fase bem peculiar, né? Então, nós estamos aí, avançamos bem em vários projetos. Acho que os projetos vieram a galope em 2021, né? Então, mas foi um pouco o que o Felipe falou, eles colocam muito projeto e muita pouca ação, muita pouca decisão ainda. Acho que muita gente está colocando na gaveta e agora, no começo do ano 2022, vão tirar da gaveta para tentar implementar. Muito embora eu acredite que, até com a questão política e macroeconômica brasileira, o primeiro semestre, a minha expectativa, e pelo menos é o que eu estou colocando no meu planejamento, é de um semestre mais lento, né? Então, acho que ele deve começar a tomar mais velocidade a partir do meio do ano. Como a gente está numa fase de crescimento, de avanço muito rápido com os projetos, eu estou numa fase de buscar funding para nosso crescimento, nossos projetos. Eu tenho conversado bastante com fundos de investimentos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Os americanos estão muito ainda esperando para ver o que vai acontecer, mas os europeus, muitos fundos europeus têm buscado para tentar entender na América Latina, principalmente no Brasil, como é que está a posição, né, da parte logística, de transportadora, de operadores logísticos, e é um pouco o que o Omar falou, tá? Eu sinto que, pelo menos conversando com os grandes operadores, eles estão mais tentando estabilizar as aquisições que já fizeram no passado, nos últimos anos, arrumando a casa, etc. Mas eu não vejo hoje nenhum operador logístico grande, fora o que eu vi aí da BOME comprando aí, né, a Linex, etc. Mas fora isso, eu não tenho visto muitos movimentos nesse sentido de operadores grandes comprando outros operadores menores. O que eu vejo, sim, são fundos. E fundos têm entrado, sim, para comprar e aquele negócio, né? O fundo é puramente financeiro, então eles aproveitam o momento de baixa, como está hoje, né? Justamente para tentar, igual a gente fala no jargão de M&A, sair a compra, né? Então estão saindo a compra para tentar achar coisas baratas, né? Então, coisas que eles conseguem daqui, provavelmente, eu acho que daqui uns 2, 3 anos, os grandes operadores logísticos vão voltar a sair as compras novamente. E aí é o momento do fundo vender e sair desses investimentos. Então, assim, eu acredito que para 2022 vamos ter bastante fundos no Brasil e trazendo algum dinheiro barato, para conseguir comprar algumas oportunidades aqui no Brasil. Então, assim, eu acredito que vai ser um ano de muito estudo, igual o Felipe falou, muitos projetos, e tudo preparado para que em 2023 realmente seja um ano totalmente diferente de todos os outros 3 que a gente viu para trás. Viu? Teremos um 2022 até novembro, e depois de novembro, um novo... Eu acho que vai ser uma nova vida, eu acho, viu? Sendo bem sincero, acho que vai ser uma nova realidade aí, tá? Eu acho, pelo menos a minha expectativa. Vocês podem não acreditar, mas o nosso bate-papo atingiu o nosso tempo. Fala para ele que a gente precisa mais tempo aí. Bom papo sempre passa rápido. Faz um corte e já faz o episódio 2, pô. Então, a gente não é uma má ideia, tá? A gente pode até fazer isso, tá? É uma boa pensamento.
Mas acho que, sabe o que eu acho uma boa ideia, Flávio? A gente fazer, talvez, daqui 6 meses, fazer a mesma coisa para ver como é que o que a gente falou hoje, as besteiras que a gente falou hoje, para ver se funcionaram lá depois, né? Não, a gente combina direitinho com todo mundo, marca com as mesmas pessoas e aí faz assim, lembra do que você falou e põe atrás, assim, né? Exato. Bota o replay, né? Por favor, você manda o vídeo antes para a gente dar uma refrescada na memória. É verdade. Fica tranquilo. Não, mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, viu, Omar? Deixa um momento agora para você falar alguma coisa. Não, agradecer é um grande prazer, Gustavo é um grande amigo. É uma das coisas boas aí que a logística nos traz, e de novo essa questão da relação. Então, sempre quando a gente encontra uma pessoa assim que a gente tem essa empatia, essa sensibilidade, esse afinamento aí na forma de pensar, é sempre bom. Um grande prazer conhecer o Felipe, não o conhecia. Espero a gente poder ter outras oportunidades como você, Flávio. Um grande prazer. Parabéns pela iniciativa de vocês de promover esses debates, esse bate-papo. É sempre muito bom, a gente aprende muito. Espero aí que toda a nossa audiência aí também tenha aí o mesmo prazer que eu estou tendo de ter esse momento com vocês. Legal, obrigado. Eu posso garantir que a próxima a gente vai conseguir fazer juntos. Aí a gente já põe um petisco e a gente já conversa de outra maneira, uma relação pessoal, né? Não via virtual. Bom. Muito tem o meu apoio. Eu patrocino o petisco. Eu levo o pacotinho do salgadinho. Maravilha. Felipe, por favor. Foi um prazer, viu, gente? Muito obrigado pelo convite. Realmente foi um prazer revê-los, Flávio, Gustavo. Foi um prazer conhecer você. Eu acho que a troca de ideias é importante. Eu acho que o mercado precisa, assim, se articular, conversar, debater, trocar ideias de novas iniciativas, porque é assim que a gente avança e é assim que a gente constrói uma infraestrutura para o nosso país melhor e mais adequada, né? Então, assim, foi um grande prazer, fico à disposição de vocês. Se me convidarem, eu apareço. Maravilha, será convidado, fique tranquilo, Felipe. Bom, Gustavo, você agora, que está um pouquinho mais longe, mas a gente pega você aqui também, viu? Fica tranquilo. E se eu não for convidado, eu apareço também, viu? Pode ficar tranquilo. Não, mas você sabe que, assim, trocar esse tipo de ideia é muito positivo, sempre é muito positivo. Eu gosto muito de saber como é que as pessoas, como executivos do nível do Felipe e do Omar, estão pensando para o ano que vem, até para a gente poder se alinhar e também corrigir algumas vezes. Muitas vezes a gente não necessariamente vai ter a mesma visão, né? Mas acho que essa troca de informação, de opiniões é muito importante. Ainda mais com pessoas que geralmente que eu gosto de trazer para cá, que são pessoas que conhecem mais do que eu, né? Então isso a gente acaba aprendendo bastante, né, Flávio? Então, assim, a Stack como 4PL, ela sempre busca melhores soluções e parceiros, né, que conheçam muito bem o que fazem. A Penske ainda não entrou no setor de saúde, mas quem sabe, né, Omar, quem sabe um futuro próximo a gente consiga trazer para cá também e começar a trabalhar junto. Com a Luft, com o Felipe, eu já tenho, sei lá quantos anos, Felipe, talvez uns 10 anos. Aí, uns 10, né? Mais ou menos, aí que a gente trabalha junto. Cara fantástico também e tem aprendido muito com ele. Então, assim, vamos tentar fazer essa reprise daqui uns 6 meses e a gente volta a conversar sobre esse cenário novamente. Vai ser um prazer. Sensacional. Eu que agradeço todo mundo. Eu que sou mais júnior aqui, sou novo, sou dessa geração nova. Sim, ó, você não tem nem cabelo mais também, igual o Omar, meu. Eu agradeço demais, foi um prazer imenso, Omar, foi um prazer conhecê-lo. Felipe, saudade, a gente tem que bater papo mais, tá? E Gustavo, você tá devendo a nossa vinda aqui, tá? Você sabe disso. Tô. Assim que eu conseguir renovar meu passaporte, eu vou, prometo. Maravilha. Agradeço a todo mundo, obrigado a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, acompanhe a gente, fiquem atentos à Stark. Muito obrigado. Tá bom, valeu. Um abraço.